Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a terminologia para os deficientes visuais. Vou explicar o que é acuidade visual e dar alguns exemplos. Se você se interessou, fique aí e acompanhe. Eu sou Flávio André Silva e esse é o canal do Titio Albino. Titio Albino. E o vídeo de hoje é explicando baixa visão e acuidade visual. Quando eu converso com as pessoas sobre deficiência, sobre a minha deficiência visual em específico, explico para elas que eu tenho o equivalente a 10% de visão. Acabamos caindo nas questões técnicas, como eu faço parte do CID H54.2, que é CID, é o Código Internacional das Doenças. H54.2 é visão subnormal, aquela que não se resolve nem mesmo com a utilização de lentes. Ainda entra a questão da acuidade visual. Minha acuidade visual é 20/200, mas o que significa tudo isso? Acuidade visual, ou apenas a sigla AV, é a capacidade para o olho distinguir os detalhes especiais de alguma imagem, ou seja, é a capacidade do olho distinguir a forma e o contorno de algo. Essa distinção pode ocorrer em várias distâncias diferentes, de acordo com a capacidade de cada um, que eu vou explicar mais adiante. Se uma pessoa tem dificuldade, então, de identificar as imagens, mas ao utilizar óculos ou lentes de contato a imagem fica nítida, essa pessoa não tem baixa visão. Então, baixa visão é aquela que não se corrige nem com a utilização das lentes. No meu último vídeo eu chamei de visão subnormal. Algumas pessoas entendem essa terminologia como negativa. Eu apenas me baseei no que consta na documentação médica, que é o caso do CID. A acuidade visual pode ser medida mostrando-se vários objetos de tamanhos diferentes ao paciente, estando eles à mesma distância do olho. A maneira mais comum de se fazer isso numa consulta oftalmológica é através da planilha de Snellen. A tabela de Snellen, não planilha, tabela, é essa que vocês podem ver aqui ao lado. Consiste então na leitura de cada linha, onde cada linha para baixo as letras vão ficando menores. E aí então cada linha representa uma acuidade visual diferente. Mas o que isso significa? Como que a gente lê isso? Como é que se sabe isso? Vamos lá. Mas antes é preciso lembrar que cada olho deve ser testado separadamente para determinar a acuidade visual dele. Cada linha representa então uma fração de acuidade visual, que é medida da seguinte forma. A acuidade é medida na tabela de Snellen por meio de representação de dois números, como podem ver no exemplo. No meu caso, a minha acuidade visual é de 20/200, ou seja, isso quer dizer que a medida se dá pela percepção de um olho normal, um olho com a visão de um vidente 100%, acuidade total. Então, no meu caso, a minha 20/200 quer dizer que que os itens daquela linha podem ser vistos por alguém que tem a visão normal a uma distância de 200 metros, enquanto eu conseguiria ler esse mesmo objeto a uma distância de 20 metros. Sendo assim, alguém cuja acuidade visual é 20/100, quer dizer que essa pessoa consegue ler a 20 metros, o que alguém com acuidade normal, total, consegue ler a 100 metros. Lembrando que com base então nessa lógica matemática, a acuidade 20/20 equivale à acuidade total. Para fixar o entendimento, vamos citar alguns exemplos com as diferentes acuidades visuais. Comparando acuidades visuais. Em primeiro lugar, deve-se reduzir a fração dividindo o denominador e o numerador por 20. Comparando a acuidade 20/100 com a acuidade total. 20/100 dividido por 20/20 igual a 1/5. Isso significa que o que um vidente total vê a 5 metros de distância, quem tem a acuidade visual 20/100 vê a 1 metro de distância. Comparando a acuidade 20/200 com a acuidade total. Reduzindo a fração 20/200 por 20/20 igual a 1/10.
Isso significa que o que um vidente total vê a 10 metros de distância, quem tem a acuidade 20/200 vê a 1 metro de distância. Comparando a acuidade visual 20/400 com a acuidade total, reduzindo a fração 20/400 dividido por 20/20 igual a 1/20. Isso significa que o que um vidente total vê a 20 metros de distância, quem tem a acuidade visual 20/400 vê a 1 metro de distância. Comparando a acuidade 20/800 com a acuidade total, reduzindo a fração 20/800 dividido por 20/20 igual a 1/40. Isso significa que o que um vidente total vê a 40 metros de distância, quem tem a acuidade 20/800 vê a 1 metro de distância. Ou ainda, outra maneira para comparar é pensar que o que um vidente total consegue enxergar a 20 metros de distância, uma pessoa com acuidade visual 20/100 vê a 4 metros. Outra de acuidade visual 20/200 vê a 2 metros. Outra pessoa de acuidade visual 20/400 vê a 1 metro. E finalmente, a pessoa que tem acuidade visual 20/800 enxerga a meio metro de distância. A tabela de Snellen é utilizada para medir a acuidade visual das pessoas. Todavia, quando o indivíduo não está familiarizado com o idioma, não sabe ler, usa-se ou a tabela de numerais ou a tabela de optotipos, que são normalmente figuras. Normalmente é utilizado para crianças, para eles conseguirem reconhecer o cavalo, o telefone, vários desenhos, para que a pessoa então consiga identificar. Outra tabela comumente usada é essa da letra E, onde então o paciente indicaria com as mãos para onde estão apontadas as barras da letra E, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Se a acuidade visual é muito baixa, pode ser que a tabela de Snellen não resolva. Então tem outros métodos de fazer essa verificação, como por exemplo a identificação da quantidade de dedos que o profissional está mostrando. Normalmente essa identificação ocorre na distância de 1 metro. Se isso ainda não surtir resultado, verifica-se a capacidade de percepção do movimento das mãos. Então, o profissional agita as mãos de um lado para o outro para poder verificar se o paciente consegue identificar. Nessa imagem podemos identificar então a acuidade visual, a maneira com que se escreve, de modo decimal, e o percentual de visão de cada uma das acuidades visuais. Veja o seu exemplo aí, se você, porventura, está nesse grupo. Então, pessoal, se vocês acharam as informações importantes, se você gostou do que eu disse, da maneira que eu coloquei, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui.